Para quem já é mais antigo da internet, principalmente por volta de 2012, já deve ter ouvido falar antes sobre o Cicada 3301. Mas, se essa é a primeira vez que você ouve esse termo, sem problemas, eu explico. Esse foi o maior desafio que já aconteceu em toda a história da internet. O Cicada 3301 é o nome dado a uma série de quebra-cabeças postados online, tendo início lá em 2012, e cujo objetivo era justamente encontrar as pessoas mais inteligentes do mundo. Interessante, né? Apesar das várias teorias, até mesmo de pessoas ao redor do mundo alegando terem desvendado o mistério, a verdade é que ninguém sabe ao certo qual era o seu propósito, muito menos quem estava por trás desses enigmas. No vídeo de hoje, você vai conferir todos os enigmas do Cicada 3301, do primeiro ao último, e poderá dizer se você seria capaz ou não de resolvê-los. É um teste para si mesmo. E que bom estarmos juntos novamente. Espero que esteja tudo bem com você. Mas antes de começarmos, uma pergunta. Você se acha bom em resolver enigmas? Se a resposta for sim, então essa seria a oportunidade perfeita para se colocar à prova. Quer dizer, desde que você tivesse conhecimento sobre numerologia maia, música clássica, literatura cyberpunk, poesia medieval galesa, eu já teria dançado, informática e contatos ao redor do mundo. Há poucas pessoas em todo o planeta que são conhecidas por terem de fato resolvido os enigmas, sendo que uma delas é Joel Eriksson, um pesquisador e desenvolvedor sueco especialista em segurança de criptomoedas. Joel deu entrevistas explicando sua metodologia passo a passo para resolver cada um dos enigmas que se apresentavam, além de comentar sobre o que ele achou disso tudo. Nesse vídeo vamos conferir cada um dos desafios e como Joel fez para vencê-los. Nas palavras dele, inicialmente eu pensei que seria apenas um pequeno quebra-cabeças. Sempre me interessei por qualquer coisa que pudesse me desafiar e nunca desisto. No caso da cicada, o quebra-cabeça em questão acabou se revelando muito mais complexo do que eu imaginava quando comecei. Bem, mas se você está assim meio perdidão, vamos entender melhor essa história. Precisamos voltar lá no seu início, no dia 4 de janeiro de 2012, no site 4chan. O 4chan trata-se de um fórum de discussão aberta na internet, onde qualquer pessoa de qualquer lugar do mundo pode entrar, um fórum de discussão do seu interesse, e debater com outros que também se interessam por aquilo. Nesse dia, um usuário conhecido apenas como 3301 publicou no 4chan a seguinte mensagem: Olá, estamos procurando indivíduos altamente inteligentes. Para encontrá-los, criamos um teste. Há uma mensagem escondida na imagem. Encontre-a e ela o guiará no caminho para nos encontrar. Estamos ansiosos para conhecer os poucos que conseguirão chegar até o fim. Boa sorte. Essa mensagem enigmática deu início a tudo. E sim, como você já deve estar imaginando, no início ninguém deu atenção à mensagem, achando se tratar apenas de alguma brincadeira sem sentido. Mas, ao mesmo tempo, há também aquelas pessoas que não conseguem deixar um desafio escapar, não é mesmo? Assim como Joel Eriksson. Ele, assim como várias outras pessoas, perceberam que havia algo de errado com aquela mensagem e resolveram utilizar um software de esteganografia para analisá-lo. Esse tipo de software ajuda a identificar mensagens ocultas dentro de uma mensagem que, à primeira vista, pode parecer não ter nada a ver. Ao utilizar o software, eles descobriram que realmente havia uma mensagem secreta ali. Tratava-se de algo chamado de cifra de César. Uma cifra de César é uma espécie de criptografia na qual cada letra de uma mensagem é substituída por outra letra. Ela recebe esse nome pois era utilizada pelo próprio Júlio César, o grande imperador histórico, quando ele precisava se comunicar com os seus generais. Na verdade, a cifra de César não é uma criptografia difícil de se desvendar. O que surpreendeu aqui foi o fato de que aquela mensagem anônima postada no 4chan realmente tinha algo a mais por trás dela. Não era apenas uma brincadeira sem sentido. Os que conseguiam desvendar a mensagem tiveram acesso a um link que, quando acessado, levava até um pato. Isso mesmo. Os que conseguiram desvendar o primeiro mistério se depararam com a imagem de um pato.
com a legenda: "Ups, só há distrações por aqui. Parece que você não sabe como decifrar a mensagem." E adivinha só, essa já era a próxima etapa do desafio. Instigante, né? Inicialmente, muitos que conseguiram desvendar a primeira mensagem e se depararam logo com um pato acharam que realmente estavam sendo enganados. No entanto, há quem conseguiu enxergar além. A mensagem, quando lida em inglês, trazia em si duas palavras: out e guess. Quando combinamos essas duas palavras, outguess, este é justamente o nome de um software utilizado para descobrir mensagens ocultas dentro de uma imagem. Coincidência? Definitivamente não. Para os que desvendaram esse enigma e conseguiram fazer com que o software analisasse a imagem do pato, tiveram acesso a um novo link. O link levava até uma página do Reddit, além de uma cifra do tipo livro. Novamente, esse tipo de cifra não é muito complexo, sendo que faz referência direta a uma palavra de um livro, especificamente uma palavra numa página, linha e palavra determinada. Esse tipo de cifra é bastante utilizado em filmes e séries sempre que alguém deseja esconder um código em algum livro. Por mais que não seja uma cifra difícil de decifrar, ainda há algo importante. Você precisa saber qual livro está sendo usado nesse código. Ou seja, não é sobre decifrar a mensagem, sim descobrir sobre qual livro ela está falando. Bem, durante um tempo, os que chegaram até aqui tiveram dificuldade de decifrar essa parte do enigma, até que eles perceberam algo. Na página do Reddit, havia algo que poucos notaram. Bem no topo da página havia uma imagem bem discreta usando algarismos maias. Os que resolveram desvendar essa mensagem mais se depararam com o nome de um livro: A Mitologia de Bullfinch. Sim, esse era justamente o livro que todos procuravam. Ao utilizarem a cifra nesse livro, uma surpresa. O que as pessoas encontraram foi o número de um telefone no Texas. Essa foi a primeira vez que o enigma ia além apenas da internet. Mas não seria a última. Os que chegaram até aqui e ligaram para o número ouviram a seguinte gravação: "Muito bem. Você se saiu muito bem. Há 3 números primos associados à imagem original. .jpg. 3301 é um deles. Você terá que encontrar os outros 2. Multiplique os 3 números e adicione um .com para encontrar o próximo passo. Boa sorte. Adeus." Complicado, hein? Os que conseguiram chegar tão longe voltaram novamente à primeira imagem, a qual escondia mais um mistério. Ao analisar a imagem, os mais detalhistas logo conseguiram captar algo. Ela não era um quadrado perfeito. As suas dimensões eram de 509 por 503, e logo ficou claro que eles deveriam multiplicar essas dimensões juntamente com o número 3301. E então, acessar o site com o resultado. A primeira pessoa a desvendar essa etapa do desafio e a acessar o site disparou uma contagem regressiva no site. Tudo que o site mostrava era a imagem de uma cigarra com um contador. Ninguém sabia o que aconteceria quando o contador chegasse a 0, mas não tinha outra escolha, só restava aguardar. Nesse meio tempo, o mistério da cicada 3301 começou a se espalhar ainda mais. E dessa vez não apenas na internet, mas por toda a mídia. Todos estavam ansiosos para saber o que aquilo significava, quem estaria por trás daqueles desafios. Vários grupos começaram a se reunir, trocando informações entre si. A gente sabe muito bem como isso funciona, né? Todo mundo ansioso para ver o mistério resolvido. Aqueles que no início desdenharam do primeiro post no 4chan, agora estavam voltando atrás e ficavam imersos no desafio. No momento em que o contador chegou a 0, o que aconteceu, André? Bom, você deve estar se perguntando. A imagem da cigarra foi substituída por uma sequência de dígitos, os quais se assemelhavam bastante a coordenadas de um GPS. Que trama, hein? Era exatamente isso que eles eram: coordenadas. No entanto, as coordenadas não eram apenas dos Estados Unidos, mas sim espalhadas ao redor do mundo inteiro. Havia coordenadas em países como Espanha, Rússia, Estados Unidos, França, Japão e Polônia. Nesse ponto,
Joel Erickson sabia que não conseguiria mais desvendar esse desafio apenas atrás do seu computador. Então ele começou a fazer ligações para os seus contatos nesses países. Já na internet, as pessoas estavam em alvoroço. Pessoas ao redor do mundo todo começaram a ir a esses locais e encontraram cartazes físicos com imagens de uma cigarra e um QR Code, ou nosso QR Code. Apenas o fato de você ter esse QR Code espalhados pelo mundo todo já provava que o Cicada 3301 não era obra de uma única pessoa, mas sim de uma organização com membros ao redor do mundo. Mas qual organização? Qual o objetivo? Para que tudo isso? Quem conseguiria espalhar tantos cartazes assim em tantos países ao mesmo tempo? As perguntas continuavam se acumulando ali, em aberto. Apesar das perguntas sem respostas, assim que percebeu a localização dos QR Codes, Joel Erickson percebeu algo. Em suas palavras, não posso deixar de notar que os locais em questão, Estados Unidos, Polônia, França, Coreia do Sul e Austrália, são todos lugares com alguns dos hackers e pesquisadores de segurança de TI mais talentosos do mundo. Ao acessar o link do QR Code, as pessoas logo encontraram duas imagens de cigarras e que novamente deveriam ser desvendadas. Nessa mensagem, havia um texto oculto, o qual fazia referência ao Agripa, um livro dos mortos, escrito pelo romancista William Gibson no início dos anos 90. Mas não apenas isso. Dessa vez, os próprios criadores do Cicada estavam cientes da fama que estavam tendo e não gostaram nem um pouco disso. Em uma das imagens codificadas, eles colocaram a seguinte mensagem: vocês compartilharam demais até aqui. Nós queremos os melhores, não os seguidores. Portanto, os primeiros a chegar receberão as recompensas. Boa sorte. Bem, isso apenas demonstra que eles sabiam que muitos tinham chegado até ali, mas não por mérito próprio, mas porque estavam conseguindo as respostas pela internet, através daqueles que realmente se esforçaram para estarem ali. Mas, voltando à mensagem escondida no livro Agripa, é claro que os que chegaram até ali não encontraram dificuldade de desvendar também essa mensagem. Os que desvendaram a mensagem tiveram acesso a um link da Deep Web, ou seja, um link que não é possível acessar por nenhum tipo de mecanismo de busca, tal como o Google. O link que eles descobriram é uma rede anônima Tor, qual não é possível acessar através de meios normais. Certo, mas então o que eles descobriram ao acessar esse site? Acontece que o site apenas aceitava o acesso dos primeiros a chegarem até ele. O compartilhamento de informações realmente bagunçou o desafio, fazendo com que muitas das pessoas que chegaram até ali não tivessem conseguido por mérito próprio, mas sim por se aproveitarem do progresso daqueles que realmente tinham se esforçado. Infelizmente, muitos do que se esforçaram sozinhos acabaram sendo vítimas dos que copiaram informações, como foi o caso de Joel Erickson, que, quando desvendou o código e finalmente acessou o link, já era tarde demais. Em declaração, ele disse: foi bastante decepcionante, principalmente considerando que as pessoas que se inscreveram a tempo eram, em sua maioria, aquelas que não tinham resolvido muitos dos quebra-cabeças sozinhas. As pessoas estavam compartilhando soluções e colaborando um pouco demais. E o que aconteceu com aqueles que realmente conseguiram desvendar o código? A verdade é que não há muitas informações sobre eles. O que existe é parte de um e-mail que supostamente foi enviado a um dos vencedores pela própria Cicada 3301. Esse e-mail dizia mais ou menos o seguinte: todos vocês se perguntaram quem nós somos, e é por isso que agora nós vamos contar. Somos um grupo internacional. Não temos nome, não temos símbolos, não temos listas de membros. Não temos um site público e não fazemos propaganda de nós mesmos. Somos um grupo de indivíduos que se provaram, assim como vocês, ao participar desse concurso de recrutamento, e somos unidos por crenças comuns. Uma leitura atenta dos textos usados no concurso teria revelado algumas dessas crenças: que a tirania e a opressão de qualquer tipo
devem acabar, que a censura é errada e que a privacidade é um direito inalienável. O suposto e-mail não revela muito sobre eles, mas continua sendo o único vestígio que temos. Até hoje, mais de 10 anos depois do primeiro enigma, ninguém sabe dizer ao certo o que era a cicada e nem quem foram seus vencedores. Inclusive, isso é algo que todos sempre se perguntaram. Na época dos desafios, as pessoas não viam problema em compartilhar suas descobertas. Então, por que agora, depois que alguém realmente descobriu tudo e foi contatado pelo grupo, não há mais nada sendo dito? Bem, as teorias mais comuns atualmente é que a cicada seria a porta de entrada para alguma organização, por exemplo, a CIA, a FBI ou o M6. As agências de inteligência até utilizam métodos iguais para recrutamento, fazendo as pessoas resolverem enigmas super elaborados. No entanto, quando elas estão analisando candidatos, elas não ocultam sua identidade. Além disso, quando uma agência busca por alguém, ela busca pessoas do seu próprio país. No caso da Cicada 3301, por se tratar de um desafio global, pessoas ao redor do mundo inteiro participaram, o que não segue os padrões das agências de inteligência. Mas, se não for uma agência de inteligência, quem eles poderiam ser? Bom, Joe Erickson tem um palpite. Nas palavras dele, é muito provável que seja uma organização clandestina sem vínculo com nenhum governo ou agência de inteligência. Com base nas referências nos seus desafios e suas constantes referências a números primos e afins, eles provavelmente são intelectuais, anti-establishment, ideologicamente motivados e parecem valorizar muito o pensamento lógico, analítico. Parecem compartilhar muita ideologia com o movimento de criptoanarquia e com os hackers da velha guarda. Com relação a eles fazerem parte de um grupo de hackers, essa realmente foi uma das teorias apresentadas, mas o próprio pessoal do Cicada 3301 rejeita totalmente. Em julho de 2015, um grupo de hackers que se autodenominava 3301 invadiu os dados de um banco nos Estados Unidos. Na época, as autoridades até fizeram a ligação entre nomes, mas os próprios membros do Cicada 3301 emitiram uma declaração afirmando que não estavam associados àquele grupo de maneira alguma e que não iriam tolerar ninguém que se utilizasse do nome, número ou símbolo deles. Pouco tempo depois foi a vez do grupo hacker se pronunciar, pedindo desculpas pelo uso do nome e alegando que realmente não possuíam qualquer ligação com o Cicada 3301. Outra teoria que também muitos creem é que tudo isso seria um teste de bancos globais que estariam com o objetivo de criar alguma nova moeda digital e, para isso, precisariam ter ao seu lado as mentes mais inteligentes do mundo. Bem, como você pode ver, muitas teorias e boatos, mas, no entanto, talvez o mais próximo que tenhamos chegado a uma resposta satisfatória tenha vindo em 2015, quando 2 jovens que supostamente resolveram o enigma teriam dado uma entrevista à revista Rolling Stone, falando sobre do que ele se tratava. Conforme o depoimento deles, o objetivo da Cicada 3301 é encontrar as pessoas mais inteligentes do mundo, para que juntas elas possam desenvolver projetos que irão garantir o anonimato e a privacidade online. Ou seja, o objetivo principal deles seria conseguir mais privacidade para todos os que utilizam a internet no dia a dia. Ainda segundo os jovens, eles trabalharam durante 1 ano para o Cicada 3301, justamente com esse objetivo. Durante o trabalho, eles estavam desenvolvendo um software de segurança, o que, no futuro, seria utilizado por todos. Infelizmente, com o tempo, a maioria dos participantes do projeto começou a perder o interesse, enquanto um a um ia deixando para trás esse objetivo. Não há como termos certeza se os 2 realmente desvendaram o enigma, e nem mesmo se o que eles dizem é a verdade. No entanto, mesmo que eles estivessem sendo honestos, ainda há um mistério não revelado. Quem está por trás disso? Essa é uma pergunta que, pelo menos até o momento, não há resposta.
para orquestrar algo desse nível, envolvendo até mesmo lugares físicos em 8 países ao redor do mundo e 11 estados dos Estados Unidos, quem quer que esteja por trás, com certeza, tem muitos recursos. Por mais complexos que tenham sido os desafios, Joel Erickson acredita que quem quer que esteja por trás deles é apenas um grupo pequeno e seleto de pessoas. Em suas palavras, na verdade, é preciso apenas uma pessoa dedicada para planejar tudo. Mas se eu tiver que chutar, eu diria que provavelmente são de 3 a 5, com uma delas sendo a principal força motriz. Eles provavelmente levam de 1 a 2 meses para montar tudo antes do quebra-cabeça de cada ano. Acho que é possível montar desafios semelhantes num período muito menor, mas não com tanta atenção aos detalhes quanto o Cicada 3301. Intrigante, né? Você acha que se chamasse mais uns 2 ou 4 amigos, vocês conseguiriam montar algo nesse nível? O primeiro desafio lançado pelo Cicada 3301 foi em 2012, mas não foi o último. O grupo também lançou novos em 2013, 14 e 16, todos eles sempre na primeira semana do ano. Em 2015, eles não lançaram um novo desafio, pois ninguém, em nenhuma parte do mundo, foi capaz de desvendar o desafio de 2014. O mais curioso é que foi em 2014 que a Marinha dos Estados Unidos lançou um desafio criptográfico baseado justamente no quebra-cabeças da Cicada 3301. Será que foi só coincidência? Ou algo mais por trás, hein? Bem, o último sinal do grupo foi em 2015, quando tiveram de se pronunciar para não serem associados à atividade do grupo hacker 3301. Desde então, não há mais sinal nenhum sobre eles. Até hoje não sabemos quem estava por trás ou nem mesmo quais eram seus reais objetivos. Tudo o que sabemos é que esse foi e até hoje ainda é tido como o principal enigma que já tivemos em toda a internet. E aí, você acha que teria sido capaz de se tornar um dos descobridores de toda a verdade? Comente aí pra gente. E muito obrigado pela sua companhia. Sempre muito especial. A gente se vê num próximo vídeo.